Olá para você mais uma vez, né? Que bom, estamos juntos aqui no Conexão, o programa da GM Pasto que leva até você informações, que para a gente é um insumo muito importante para que você tenha excelentes resultados. E falando sobre resultados, você está tendo problema aí com produtividade no seu rebanho? Pode ser que o problema esteja no manejo da sua pastagem, viu? A adoção de práticas muito simples podem aumentar, sim, a eficiência da sua produção e muitas vezes sem custos adicionais. É importante que você saiba disso. Não tem que investir mais, não. É só fazer ajustes aí na sua propriedade, tá ok? E sobre esse assunto, nós vamos bater um papo aqui no programa de hoje com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Guga Amorim, que vai falar sobre o que você deve e não deve fazer no manejo da sua pastagem, tanto no período seco quanto no período das águas. Portanto, eu convido você para ficar ligado no programa de hoje, que ainda vai trazer informações da semeadora VDTEC, a primeira semeadora elétrica do Brasil, para você conquistar uma boa formação da sua pastagem com economia. O mais importante é isso, viu? E também agilidade. Claro, vai ser um processo de você dar celeridade na formação da sua pastagem. E você vai ver como utilizar, então, esses sistemas para que você tenha melhores resultados, tá bom? Na tela, sempre nossos contatos, nossos telefones, o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e ser aí direcionado para um ambiente de mais informações. Mas anote aí nossos contatos. Telefone para você, 67-3389-6700. Esse telefone também recebe mensagem via WhatsApp, embora mesmo sendo um telefone fixo, e telefones para você fazer ligações, tá ok? 67-998929861 e 0800-647-0050. E a gente começa o programa com um cliente satisfeito GM Pasto. Nós queremos também que você seja um cliente nosso, se você ainda não é, né? Se for, claro, nós queremos continuar atendendo você com satisfação. A gente vai agora para o Maranhão, região de Coroatá. Você vai conhecer como nasceu a paixão do Igor Bandeira pela pecuária e como a GM Pasto e também as orientações da Aliança Soluções Agropecuárias têm contribuído para o aumento de produtividade na fazenda Maracajá. Acompanhe aí. Meu nome é Igor Bandeira de Freitas Costa. O nome da fazenda é Fazenda Maracajá. Nós estamos situados no município de Coroatá, Maranhão. A minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, meus avós paternos e maternos, sempre tiveram fazenda. Então eu nasci dentro da fazenda, né? Quando eu era menino, só para ter ideia, eu brincava, minha brincadeira predileta era de fazenda. Fazer fazenda. Cerquinha, cavalinho, aquele negócio, ele passava o dia brincando com aquilo ali. Escolhi porque realmente eu gosto, eu sou apaixonado pela pecuária, pelo gado, porque eu acho que é uma atividade que não tem limite, né? Você vai mexendo com genética, você vai melhorando, aquilo ali vai te, né? Te desafiando e tu vai mexendo, não tem limite. E outra coisa, essa fazenda começou a melhorar, por incrível que pareça, eu sempre tenho dito isso e o pessoal que trabalha aqui sabe disso, foi na pandemia do ano passado. Aquele auge, né? Março, mais ou menos, lockdown, aquele negócio, aí eu digo, rapaz, eu vou lá para a fazenda. O dono sempre trata de outra maneira, né? O que é seu. Mas que você tenha, às vezes, um funcionário, dois, muito bom, que eu tenho uma boa equipe aqui, mas o funcionário não olha da mesma maneira que o dono. Como é que tá o serviço aí, Bruno? Como é que tá, Agnaldo? Quando eu cheguei aqui no ano passado, os pastos tudo aparado, puxinha, aí eu perguntei, rapaz, o que está acontecendo? Por que está desse jeito? Não, mas fulano disse que o gado é seu, o pasto é seu, pode pelar. Eu digo, não, meu amigo, não é assim não. A fazenda está toda dividida, tudo com piquete, tem que girar o gado, não pode ser desse jeito. Comecei a implantar, né? Aqui é o seguinte, aqui são os lotes que eu faço, numa média de 80, depende do lote, 80 a 85 no máximo, certo? E aí cada lote desse gira em 4 piquetes, uma média de 7 a 8 dias por piquete, sendo monitorado e medido, né? Saiu, vai voltando, fazendo rotacionar todo o tempo, com régua, medida do capim, organizar, aí que ela começou a dar uma respirada.
Aqui hoje é a produção de bezerro. A gente só mexe com fêmea, né? Exclusivamente com fêmea, com inseminação. A gente faz parte do programa de melhoramento genético. Aqui não tem nada confinado, nada. Pasto, 100% pasto. Eu acho que hoje não tem um ramo mais rentável do que a pecuária, hoje. A pecuária não permite erro, né? Se você errar uma coisa, você erra o ano todo e o prejuízo é muito grande. No começo de 2019, eu cometi uns 2 pequenos erros, mas besteira. Foi só uma questão de um pasto ali que a gente achava na minha cabeça que era que era mais pro Mombaça, né? E na verdade hoje eu vejo que na época eu teria que ter plantado era o Maçai, entendeu? Aí foi que eu, com algumas amizades, falei, eu cheguei no Ricardo. A gente sentou, conversou, ele me apresentou o produto da Germipasto. Ele recolheu várias amostras, né? Mandando pro laboratório, quando saiu o resultado, ele disse, ó, tá aí, ó, aqui só entra o Maçai. Aqui a terra é o seguinte, chove muito bem, mas é uma terra que engana muito. Quando chove muito, ela fica muito melada, né? Mas quando seca, ela seca bem, entendeu? Ela encharca, mas também seca muito rápido. Dá um exemplo, ó, essa área aqui, essa área foi plantada em 2019, Germipasto. E foi uma área que encharcou muito, né? Esse pedaço aqui, ó. Aí o Ricardo veio, rapaz, não nasceu capim, rapaz, e tal. Eu digo, calma, rapaz. Vai sair o capim, porque encharcou muito, mas espera um pouco secar. Aí passou um tempo, secou, eu trouxe, eu fiz uma filmagem. Olha aí, Ricardo, tu disse que não ia ser capim, tá aí, ó. Fechou tudo, entendeu? E hoje, olha, tá aí ó, o resultado. Quando eu comecei a conhecer mais a terra do que eu estava mexendo, aí pronto, aí foi mais tranquilo, entendeu? E hoje é uma coisa que eu não tenho dúvida, essa terra aqui é terra para o Maçai. Não adianta inventar braquiária, não adianta inventar Mombaça, é o Maçai. O Maçai eu percebo que quando ele pega, ele não dá brecha para a mata entrar, não. É um negócio impressionante. Já o Mombaça já dá um pouco mais, mas o Maçai não permite que nada cresça assim, entendeu? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Tudo é Maçai, isso aqui tudo é Germipasto. Eu garanto, assim, a Germipasto, o cara me perguntar, eu indico. Eu digo, não, rapaz, lá, como aqui, já plantamos mais de quê? 600 hectares da Germipasto, né? E se você rodar na fazenda toda, você vai ver capim. Então você tá vendo aí, ó, tudo é da Germipasto, tem capim de todo jeito aí. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Legal. Bom, tá com a gente aqui o Guga Amorim, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, para bater um papo sobre manejo de pastagem, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas antes, eu vou fazer um comentário aí desse trabalho feito pelo Igor Bandeira lá em Coroatá, região do Maranhão. O Guga estava dizendo o seguinte, nosso Brasil é grande, né? E é grande demais, né, Guga? Tudo bem com você? Tudo jóia? Boa tarde, Ed. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar presente aqui no Conexão Rural. Realmente o nosso Brasil é muito grande e a gente tem uma possibilidade de trabalho enorme pela frente. É bacana, o Brasil realmente tem um potencial fantástico, né? É claro que tem que fazer certo, a gente tem falado sobre isso no programa, a Embrapa tem sido uma grande parceira, aliada do produtor rural, porque através das pesquisas de vocês, que vocês têm transferido isso para os produtores rurais no Brasil, tem ajudado muito. O Brasil mudou muito por conta da Embrapa. A Embrapa é um divisor de águas na pecuária e também na agricultura brasileira. Ô Guga, a pergunta que a gente tem para você, que é o tema do nosso programa hoje, né? O que você, produtor rural, deve fazer no manejo da sua pastagem, tanto o que deve e o que não deve? Parece uma pergunta muito simples, né? Muito curta, mas ela é muito ampla, né? Exatamente, nossa, é uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, vamos dizer, né? Porque a gente tem como a gente estava dizendo, a gente tem um país enorme, com uma vastidão de pastagens nesse Brasil todo, e a gente determinar recomendações de manejo para as várias cultivares que a gente tem, para os demais tipos de solo que a gente tem, clima, então é uma coisa bastante complexa. A gente tem muitos bons encaminhamentos para uso correto das pastagens, né? Mas a gente tem que definir bem isso, né? O que é o manejo da pastagem, o que é o manejo do pastejo, a gente pode depois dar uma conversa sobre isso, né? E nas diferentes condições, né? Porque tem uma época que chove bem, que você tem que manejar o pasto mais intensivamente,
E uma época que chove pouco. Que muitas vezes a gente tem que, na verdade, usar o que a gente guardou lá estrategicamente nas águas. Né? E considerando outras variáveis, né, de solos diferentes, de pastos, de variedades diferentes, de adaptações diferentes ao tipo de clima, ao tipo de região, né, Guga? Então nós temos variáveis aí que são determinantes para os produtores nos dois períodos, né? Exato. E assim, a gente teve um incremento significativo em termos de produtividade com o advento das novas cultivares. Né? Então a Embrapa começou um programa na década de 80 de melhoramento genético, tanto de pânico quanto de braquiária, que são os dois principais gêneros hoje disponíveis no Brasil, né, que a gente tem para produção animal. E a gente, logicamente, com esses novos materiais, a gente teve um incremento bom em termos de produtividade. Mas o mais importante é que você pode ter mais incremento se você souber usar corretamente esses materiais que a gente tem. Né? Então, acho que esse é o grande... A bola da vez hoje é, você tem o material? Tenho, mas como é que eu vou usar ele bem para ele retornar isso em termos econômicos? Legal. Então, dentro da nossa pergunta aí, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, começando pelo período seco. Ótimo. O que não deve ser feito é fazer o planejamento no período seco. Esse é o primeiro erro. Antes. Sempre antes. Então, para você fazer um planejamento de uso adequado da pastagem, para até interagir, por exemplo, com o suplemento, né, a gente tem que pensar no seguinte, o que a gente pode fazer? Se eu começar hoje a pensar em maio, junho, então o início do processo da seca, eu vou entrar na seca agora, quais as atitudes que eu tenho que tomar? Já foi, né? Então você não vai conseguir vedar um pasto, você não vai conseguir fazer uma adubação estratégica para ter produção de massa, você não vai poder posicionar um material mais adequadamente. Então, o que não fazer na seca? É começar na seca, é pensar nas águas. É igual frear em cima da hora, né, Guga? Exatamente. Já era, né? Sem ABS ainda pior ainda, né? Então, não dá para frear em cima, não pode, né? Tem que começar a frear antes, né? E dependendo do peso do carro também. Exato. É uma condição, é uma variável diferente, né? Existe um planejamento forrageiro que tem que ser feito dentro da propriedade, porque você tem um número X de animais que você determina, né? É o manejador de pasto, é o proprietário que sabe a capacidade de suporte da sua fazenda. Então, você tem que se programar para alimentar todo o seu rebanho. Então, deixar alguma categoria, por exemplo, de fora é um erro crasso, então, a gente não pode. Então, em função do número de animais que eu desejo alimentar, eu tenho que dispor de, por exemplo, um pasto vedado, uma adubação estratégica para ganhar massa, um material que não tenha florescimento tardio, uma série de suplementação, logicamente. Então, uma série de coisas que a gente tem que pensar. Ô Guga, falando em estratégias de pastejo, nós temos aí dois modelos de pastejo, né? O contínuo e o rotacionado, né? Para a gente pensando ainda no período seco, o que deve ser diferente de um para outro? Olha, assim, vamos pensar o seguinte, se a gente está no período seco, a gente tem uma paralisação no crescimento. Uma limitação. Uma limitação, porque na nossa região, no centro-oeste aqui, né, no Cerrado, a limitação não é tanto o frio, é a seca mesmo. Então a gente tem uma limitação, a gente tem falta d'água. Se tem falta d'água, esse capim cresce devagar. Então, o manejo no rotacionado talvez não faça tanto efeito, né, como a gente está acostumado a ver numa época de chuvas, né? Mas você pode continuar fazendo um rodízio no seu pastejo rotacionado tranquilamente, com uma carga baixa, né, uma carga animal baixa, porque o crescimento é lento, e pode manejar perfeitamente bem. No contínuo, a mesma coisa. O que é mais importante, além do método, antes do método até, é você ajustar a carga. Olha, se eu tenho X quilos de matéria seca por hectare, vai me caber X animais, é isso que eu tenho que caber. E aí, dependendo do material, você trabalha mais eficientemente no rotacionado, ou mais tranquilamente, vamos dizer assim, você trabalhar num contínuo. Tá, isso quer dizer então que a escolha da forrageira também é determinante, e além da quantidade de animais. E a categoria animal também entra nessa conta ou não? Também entra, né? Porque a gente faz sempre em cima de função do consumo animal, então um animal que tem um peso maior, ele consome mais forragem, aí você faz o ajuste, né? Então tem a ver sim. Tá. Bom, são cuidados que o produtor rural deve ter. Para quê? Para manter o ganho de peso do animal. A gente sabe que nas águas, né, o animal vai ganhar mais peso porque tem mais oferta de forragem. No período seco, maior dificuldade, porque você vai ter menos oferta de forragem, né? Consequentemente o produtor tem que investir de repente numa suplementação, né, Guga? Exato. E normalmente, por exemplo, assim, você tem... Normalmente, se você faz alguma estratégia, por exemplo, de vedação de pasto para usar na seca, normalmente esse pasto, se a gente vedou naturalmente, ele é um pasto mais velhinho, vamos dizer assim, com um valor nutritivo um pouco mais baixo. Então, para você complementar o valor,
toda a composição química da dieta, você faz uma suplementação. Tá. Proteinada, energético, o que seja. Então você faz isso. Porque assim, se eu vedar na seca, aí é o que você falou, eu não tenho disponibilidade, porque não tem crescimento. Você vai ter até um pouco de qualidade, porque é uma rebrota muito pequenininha. Então, mas meu pasto está bom de qualidade, mas ele não tem quantidade. E aí você está limitado, na verdade, pela quantidade de forragem, não pelo valor nutricional, né? Legal, Guga. Daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo com o Guga Amorim. Mas agora quero te convidar para acompanhar comigo informações de uma fazenda, Fazenda Ana Carolina, que é cliente da GM Pasto. Ela fica na região de Água Clara, aqui em Mato Grosso do Sul. E ali a fazenda traz para a gente como ter aí melhores resultados, claro que seguindo recomendações. Os trabalhos ali foram desenvolvidos na Fazenda Ana Carolina e quem vai trazer para a gente esses detalhes é o Juliano Portela. Veja aí. Olá, sou o Juliano da Agripec Representações, representa a semente Germipasto na região de Água Clara. Estamos aqui fazendo uma visita hoje na Fazenda Ana Carolina, uma fazenda de 970 alqueires, onde faz o ciclo completo, cria, recria e engorda, onde fizemos há pouco tempo uma reforma nas pastagens. E aqui comigo hoje tem o Sula, que é o capataz da fazenda, e a gente vai conhecer um pouco da história da Fazenda Ana Carolina. E obrigado por você ter abrido as porteiras para a gente aí da Agripec, com parceria com a Germipasto. Qual que eram as principais dificuldades que você tinha aqui na fazenda antes de fazer as reformas? Teve muito problema no começo, tive que reformar as curvas de nível, jogamos os adubos, né? Jogamos o esterco de galinha, até dar uma corrigida na terra, no solo de novo, né? Sim. Aí mexendo bastante coisa, porque estava bem desagradável as áreas do solo da terra já. Quando eu cheguei aqui na fazenda, é a marva branca, nós fala, né? Eu mais o pedregoso, que ataca, que não cuidar, vai dar água abaixo a fazenda. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que a fazenda, por conta de estar bem degradada, tinha uma pastagem bem antiga de decumbens e um pouco de dictioneura. E aí a gente chegou com uma outra opção para o cliente e falamos para ele sobre a decumbens numa área da terra mais fraca, um piatã ou então um marandu numa área que tem uma melhoria de solo. E a gente pegou e indicou para eles, ele acolheu o que a gente indicou. E aí a gente está com esse retorno bem satisfatório. Aí a decumbens eu escolhi a beira do rio, com a terra mais areia, terra mais massa pega, eu falo, né? E ela sempre combate mais, fecha tudo. O piatã eu joguei na terra mais vermelha, que é uma terra quase já dá para plantar uma lavoura, plantar um soja, plantar um milho, que já vem no lugar melhor. O solo dele foi tudo coberto, não veio nem o solo mais, né? Fechou de uma vez, né? Ele com 30 dias, ele conseguiu combater a terra ligeiro, igual o marandu também, né? O solo fechou tudo. E aí vai no manejo do gado, não deixar rapar os pastais, né? Senão a praga vem. Aqui tem as invernadas, eu pego os lotes, 60, 70 vacas, adequado, sei lá, põe naquelas invernadas, entendeu? Deixo lá, eu não tiro, porque eu não tenho rodízio para elas girando, né? É sempre cuidando para não baixar acima de 30 centímetros as pastagens, para não rapar. E cada gado, vou levando as vacadas paridas sempre para um lugar melhor, para manter melhor a estação da vacada, entendeu? Um rodízio, se fosse um rodízio individual, eu trabalhava em 7 dias, né? 7 dias, só com uma invernada só, vou ter que baixar o pé mais gado. Eu estava conversando com o Juliano sobre isso aí, ganhar mais para depois mudar para o marandu. Se você for engordar um gado, uma vacada, uma boiada, como o México Angus aqui, né? É um gado de giro muito rápido, é muita massa. E o piatã também, é um capim muito, a massa dele é muito mais rendimento, né? E a decumbens, eu sempre escolho porque é para fazer o manejo da vacada, parideira, entendeu? Que já mais é para vacada. Esse marandu e o piatã, sempre para deixar para manejo mais engorda. No via Angus, vai matar no via com 18 meses, né? 18 meses com 20 arrobas sossegado. O projeto é esse ano. Foi um prazer conhecer o Juliano, popular Miquim, né? Veio aqui, nós conhecemos, abriu as porteiras para mexer na fazenda esse ano.
E a produção foi muito boa pela qualidade da semente. Ajeitemos tudo. Veio 3 tipos de pastagem, né? Capim está de excelência. Está de parabéns pelas empresas que vendeu o produto, né? E agradeço pelo Juliano também. Porque não fosse ele, eu não tinha fazer essa parceria na fazenda. Se você que quer ter uma boa qualidade e produtividade na reforma da sua pastagem, entre em contato com a gente da Agripec e pode falar comigo no 67 98164 8636. Legal, e agora você vai conhecer a força de vendas da GM Pasto. E eu convido você para viajar comigo para a região de Pirapora, lá em Minas Gerais. Lá você vai encontrar e contar com a Fertag. É a GM Pasto ao seu alcance. Me chamo Túlio, nós temos a empresa Fertag, localizada no norte de Minas, em Pirapora. A Fertag tem mais de 15 anos de mercado, tá? Sempre preocupada em estar solucionando o problema do produtor rural. Então, nós temos aqui na Fertag linha de nutrição animal, temos também materiais de segurança, linha completa de medicamentos veterinários, semente de capim, parceria com a GM Pasto, adubo, enfim. Temos uma gama muito grande de mix de produto que realmente atenderá a todas as suas necessidades. Oferecemos também serviço, né? Hoje em dia o produtor precisa desse atendimento personalizado, precisa desse atendimento consultivo. E a gente tem um corpo técnico para isso, nós temos agrônomo, zootecnista, né? E veterinário no campo rodando e sempre presente com o produtor rural. A gente tem uma parceria muito forte, né, com a GM Pasto. Há uns anos atrás a gente teve muitos problemas, né, com algumas marcas de semente, né? A gente com um VC cultural mais baixo, né? E o pecuarista ele faz todo um processo, um trabalho de reforma de pastagem. Isso tem um custo. Então, quando você chega no final, que você quer ver o resultado, um pasto bem formado, e isso não acontece, e isso realmente é um prejuízo, né? E é um desgaste muito grande. E a gente, como um representante de uma marca de semente, a gente quer um resultado final satisfatório, né? E que isso não estava acontecendo com outras marcas. Então, fizemos uma pesquisa de mercado, buscamos a empresa top hoje no Brasil, a GM Pasto, e buscamos uma representação, uma parceria, né? Justamente pelo nome que a GM Pasto tem, né? Pelos produtos de qualidade, pelo processo de incrustação, né? Pela VDTech, que eu acho que é uma tecnologia e principalmente inovadora aí, né, no Brasil. A gente está falando de uma máquina excepcional, eu tenho, né? A gente disponibiliza para os nossos clientes. Então a gente está muito satisfeito, graças a Deus tem dado muito certo. O pecuarista tem ficado muito satisfeito com a semente, né, com o resultado, com a formação de um pasto bem feito, uma formação realmente assim, a gente fala com uma formação muito bem feita de 20 plantas por metro quadrado, e sim, a GM Pasto entrega isso no campo, né, e a gente está muito satisfeito de trabalhar com a marca. O pecuarista, quando chegar na Fertag, ele vai encontrar uma equipe bem treinada, ele vai encontrar um mix de produtos, ele vai encontrar sempre um atendimento mais personalizado, consultivo. Nós visitamos a propriedade, fazemos uma avaliação, né? Temos todo um cronograma, fazemos uma pós-venda sempre para avaliar como foi o resultado desses produtos, né? No caso de uma formação de pastagem, como que foi, como que está sendo, o processo, acompanhamento durante o plantio, a regulagem da máquina, se foi VDTech, se é uma plantadeira comum, enfim, nós fazemos um pacote completo de serviço e um produto e com certeza tecnologia envolvidos nisso. É o que a gente sempre quer, um cliente sempre satisfeito
saindo daqui com a solução dos seus problemas. Estamos localizados em Pirapora. Nosso telefone fixo é 38 3743 39900 e o celular é DDD 38 98414 6569. Legal, um abração para o Túlio da Fertag e toda a equipe, né, que trabalha ali para levar o produtor rural para aquela região de Pirapora, lá em Minas Gerais, produtos de alto padrão e alta qualidade e muita informação. Bom, e a gente vai agora para intervalo comercial. Depois do intervalo, eu vou continuar o bate-papo com o Guga Amorim, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, e hoje trazendo informações para que você tenha boa produtividade olhando aí para a forrageira que você tem na fazenda. É importante, né, Guga? Exato. Vamos lá bater mais um papo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. De volta com o Conexão Rural e a gente vai seguindo aqui com informações para você. E a gente vai voltar agora, mais uma vez, na verdade, lá em Pirapora, Minas Gerais, com a equipe da Fertag, que é representante da Germipasto, viu? E a gente sabe que escolher a forrageira é, assim, determinante para que você tenha bons resultados. Porque a forrageira ou a espécie, ela se adapta a regiões, né? Eu não sei como é na sua região, você tem que buscar aí as informações junto com os nossos representantes e também com a força de vendas da Germipasto. É sempre sim um desafio para os produtores. Vamos conferir mais informações então sobre como você usar tecnologias alternativas resistentes à estiagem e com boa massa nutricional. Acompanhe. Nós somos aqui de Pirapora, norte de Minas Gerais. Somos da empresa Fertag. Prestamos assessoria aqui na Fazenda Viena. A Fazenda Viena hoje ela tem um sistema de cria, produção de bezerro, de corte, em que o foco está sendo uma remontagem do modelo de processo, porque antigamente era o sistema de recria. E após essa remodelagem tivemos alguns planejamentos em relação a reformas de pastagem. E dentro desse remodelamento definimos algumas forrageiras para esse sistema de produção. Uma boa pastagem é tudo, na realidade, né? Porque hoje nós trabalhamos aqui com vários tipos de qualidade de capim e a gente
começou agora, juntamente aí com a parceria da Fertag, né? Juntamente aí com o Túlio, né? Que é o veterinário nosso aqui, que dá assistência pra gente. O ano passado a gente começou a reforma das pastagens. O manejo é uma coisa muito importante para você evitar essa reforma assim, em vários anos. Eu acho que o manejo é a coisa mais importante. Para a gente ter uma pastagem de boa qualidade, né, isso é indispensável, né? A gente tem um pouco de umidícula em alguns lugares, tem o decumbis, eu tenho um pouco de MG4 também, né, que é o braquiário também, que é um decumbis também, né? E o braquiarão, que é o marandu. E hoje o Túlio trouxe umas outras sementes para nós, que é o paiaguás, a gente plantou o ano passado, que é essa pastagem que a gente está de frente com ela aqui, né? O paiaguás, do outro lado aqui a gente tem o marandu, né? E a gente hoje, eu gosto muito de trabalhar com o marandu, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com o marandu. O paiaguás, como eu estou falando para vocês, porque é um capim que a gente ainda é experimental, né? A gente está experimentando. Com relação à germinação do pasto, né? Foi uma das germinações melhor que a gente teve aqui esse ano, foi do paiaguás. E o marandu também foi muito bom, mas até acredito que a germinação do paiaguás foi melhor que o marandu. Como dá para vocês verem, né? O marandu está de um lado, o paiaguás do outro lado. A paiaguás aqui no norte de Minas é uma forrageira que está se adaptando muito bem, devido ao clima, o solo, né? Ela é uma forrageira que ela se apresenta muito bem, germina muito bem e é um produto assim, de uma massa que realmente favorece, né? É uma taxa de lotação interessante para a fazenda e principalmente com uma tolerância bem interessante à seca, né? E justamente aqui nós passamos um período seco, realmente é uma condição climática que nos afeta bastante, a temperatura muito alta na época da seca, né? E a gente passa um longo, às vezes, período de estiagem. Então esse tipo de produto favorece muito estar usando nas fazendas. Aqui é o seguinte, a gente tem um histórico aqui na nossa região, que é mais ou menos em torno de 1.000 a 1.200 milímetros, né, por ano. Só que é meio que assim, mal distribuída a chuva para nós. Se você for ver, eu falar de 1.000 a 1.200 milímetros por ano, não é pouca chuva, mas é mal distribuída. Isso é desafiador para a gente, né? Não tem outra alternativa. É reservar massa, aqui o que a gente faz é isso, guarda a massa para seca, né? Você tem que estar reservando um pouco, porque a seca é inevitável. Então na seca aí você põe o gado, ou você põe no braquiarão aí, o braquiarão fenado, mas mesmo assim o gado come e não sente, né? Aí você usa um mineral de boa qualidade, aí é tranquilo. Todos os pastos aqui que nós formamos, jogamos 12 kg por hectare. Eu gostei muito da incrustada. A gente sabe que é uma semente bem mais protegida, né? Por acaso, se você tiver aí um desastre aí de, por exemplo, você plantar e demorar em chuva, você tem mais proteção no caso da semente incrustada, né? A tecnologia ajudou a reduzir, com certeza. Eu já cansei de jogar aqui 20, 22 kg por hectare. Hoje já reduziu para 12 quilos, né? E então, na minha época, quando eu iniciei aqui, não tinha semente incrustada, peletizada, nada. Então, hoje a gente já tem essas tecnologias que já ajudam demais, né? E a gente continua, né, com esse tipo de semente, justamente porque a satisfação da gente com ela, a satisfação é boa, sim. A você, amigo produtor rural, que quer realmente conhecer esses novos produtos, essas novas tecnologias, que quer ter o mesmo resultado da Fazenda Viena, por favor, nos procure lá na Fertag. O telefone é DDD 38 3743 9900 ou pelo celular DDD 38 98414 6569. Estamos contando com a presença de todos.
bom de ouvir esses depoimentos, como você viu aí da Fazenda Viena, é que talvez a experiência deles sirva para você, né? Ou as dúvidas também. E a gente sabe que escolher o tipo de cultivar pode sim influenciar no aumento da produtividade. Bom, e aqui eu continuo com o Guga Amorim, ele que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte e é engenheiro agrônomo, né, Guga? É. Formado inclusive com o Guilherme, não, formado não, o Guilherme Beretta aqui da GM Pasto é calouro seu, né? Foi meu calouro. É. Há muito tempo atrás, melhor não falar a época, não, mas foi meu Tá calouro. bom, tá joia. Bom, o Guga, vamos continuar nosso bate-papo aqui porque está muito interessante, bastante informativo para o produtor rural e é isso que a gente quer realmente levar para o produtor, as informações para ele tomar a decisão certa, né? Tem produtores que adotam um consórcio de variedades, de cultivares diferentes, né? Quando pode ser feito e quais as orientações para essa estratégia? Olha, Éder, essa é uma pergunta interessante porque é uma linha de trabalho que acho que na verdade partiu do produtor e veio para a pesquisa, né? Hoje a Embrapa tem uma linha de pesquisa de associação de forrageiras que a gente tem em estudo e é uma coisa muito interessante. Então se você pensar hoje, por exemplo, Pantanal, hoje no Pantanal praticamente você não planta uma forrageira solteira, né? Um braquiarão, por exemplo. Você sempre vai misturar com uma umidícula, você vai misturar com uma dictioneura. Existem esses casamentos, mas na verdade eu acho que o mais importante disso é você entender o propósito de você fazer essa mistura, sabe? Então na região norte, por exemplo, se planta materiais que têm um estabelecimento rápido com outros materiais até mais interessantes para, por exemplo, controlar a invasora. Então tem muita juquira que eles falam, né? Então o cara faz um plantio ali com um material que forma rápido, que tem uma saída boa para evitar a competição com o mato e ele formar. Então eu acho assim, dependendo do propósito do produtor, do que ele quer com a mistura, ela é perfeitamente possível. É lógico que a gente tem que pensar em um pouco de compatibilidade de gêneros, né? Você não pode pegar, por exemplo, um capim-elefante, um porte muito alto, com um material de porte baixo. A gente tem que fazer essa compreensão para fazer uma associação, uma mistura que seja interessante. Porque dá muita competição, sombreamento, é isso? Tem. A gente tem ideias de ocupação de nicho, quer dizer, você pegar uma espécie mais prostrada, ou seja, aquela que vai mais rasteirinho, uma mais alta. Por exemplo, a gente pode até pensar em misturas de, vou misturar brisantas, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui hipotético. Talvez eu vou misturar praticamente iguais. Só que se você pensar em, por exemplo, 3 brisantas, um charaés, um piatã e talvez um paiaguás, elas têm picos de florescimento diferentes, em épocas diferentes. Então você, teoricamente, você pode ter uma diminuição, por exemplo, na estacionalidade da qualidade da forragem, né? Porque se você pega, por exemplo, um paiaguás, aí em dezembro ele floresce todo. E aí você vai olhar e falar, puxa, aí minha qualidade foi embaixo, porque floresceu, perde qualidade. Mas se eu tiver picos, né, alguns picos de florescimento, por exemplo, paiaguás em dezembro, o marandu, o piatã lá para fevereiro e o charaés lá em abril, você tem essas possibilidades. Isso são possibilidades de uso de misturas. De misturas, né? É comum o produtor sempre buscar soluções para que ele tenha, claro que forragem o tempo todo, né? Para que ele tenha a possibilidade de fornecer para os animais o que os animais vão precisar na sua dieta nutricional através da pastagem. Guga, deixa eu voltar num assunto aqui, Guga. Você falou agora há pouco sobre a questão de preparar para passar o período seco, né? Planejamento, organizar a fazenda para poder chegar nesse período. Você disse que não pode deixar para frear no último momento. Exato. Ou seja, a hora de pensar no período seco é um período antes, no período das águas. Planejamento, né? Quem não se planejou com tanta antecedência, o que dá para fazer para amenizar os impactos quando ele estiver já ali no limite? Olha, Éder, é muito difícil porque você teria que partir a rigor por uma suplementação, mas o que eu digo é uma suplementação volumosa mesmo. Não é mais um suplemento, por exemplo, um proteinado ou alguma ração que vá complementar a dieta do pasto, né? Na verdade, você não tem o pasto, você não tem a fonte de fibra. O principal, né? Que é a fonte de fibra. Então, talvez fazer uma suplementação volumosa, um feno, alguma silagem, seria um dos pontos mais indicados, né? E é lógico, se você trabalhar com um alto consumo de ração, você promover, na verdade, o que a gente chama de, em vez de ser um efeito aditivo do suplemento, né, com a forte, você fazer um efeito substitutivo, você pode minimizar esses efeitos. Mas aí tudo vai em função do custo, né? Quanto você gastaria para fazer isso. O Guga, a gente está falando muito sobre a nutrição do animal e estamos esquecendo de falar sobre a nutrição do pasto. Exato. Porque o pasto é o principal
a fonte de nutrição para os animais. Vamos dar um passo atrás e pensar sobre adubação de pasto, Guga? Quando fazer essa adubação de correção para ter mais eficiência? Quando é que tu começa a pensar sobre isso? Planejamento, aí agora a gente inverte. O planejamento começa a nascer com o que nós vamos fazer. Nós vamos pensar em retirar a amostra de solo, começar a olhar, ver o potencial desse solo, ver o que existe ali para fazer uma recomendação baseada nisso, né? Então, não é fazer uma adubação a esmo, é sim conhecendo as características de cada um. Se é um solo de areia, se é um solo mais de argila, você faz esse planejamento. E aí, com o começo das chuvas, você começa estrategicamente a fazer as devidas correções e fertilizações do solo, tá? Isso depende muito também do que você deseja e almeja em termos de produtividade. Porque você pode fazer, por exemplo, uma adubação mais simples, que nós chamamos de uma adubação de manutenção do potencial produtivo da pastagem, mas também, se você tiver a intenção, você pode fazer o que nós chamamos de adubação de produção, em que você incrementa significativamente o potencial produtivo do pasto. E aí, naturalmente, a taxa de lotação aumenta, e aí, quando aumenta a taxa de lotação, a gente tem muito mais cuidado no manejo ainda. Então, a gente tem hoje um grande desafio, que se eu for trabalhar com adubações, eu tenho que estar preparado para trabalhar com um bom manejo, porque se eu fizer um mau manejo com alta adubação, eu vou jogar dinheiro fora. E ninguém quer jogar dinheiro fora, ninguém está rasgando dinheiro. O Guga, considerando essa questão da necessidade de olhar o pasto também, detalhadamente, na questão nutricional do pasto, da forragem, essa adubação de correção ou reforma de pastagem, para ter eficiência nutricional do rebanho, essa reforma diária é feita aqui, anualmente? Como é que é isso? A reposição de nutrientes? Isso. Não necessariamente. Não. Desde que você tenha um monitoramento, você defina para cada, por exemplo, para cada gênero, a gente consegue ter isso em alguns, já temos para vários grupos, né? A gente tem o que a gente chama de forrageiras menos exigentes, de média exigência e alta exigência. Então, existem na literatura que você pode buscar, olha, se eu estou num nível, por exemplo, de fósforo entre tanto e tanto ppm, eu estou bem, então eu não preciso fazer a adubação. Então, o que é importante anualmente é você fazer um monitoramento. Acompanhamento. E quando abaixar desses níveis críticos que nós colocamos, que são recomendados na literatura, a gente intervém. Tá. Dos nutrientes do solo, nutrientes do solo. Aí o quê? Potássio? Fósforo, potássio e nitrogênio os principais, né? Que são os macros mais o cálcio e magnésio que vem com o calcário. Tá? E tem os micros também que são em menor quantidade. Então é um diagnóstico que vai mostrar para o produtor se ele precisa fazer reposição, é isso? Exato. E aí, em função do nível de produção, você ajusta. Legal, bacana, Guga, bem interessante mesmo. Antes da gente acompanhar aqui o próximo vídeo que nós temos aqui de clientes da GM Pasto, eu quero convidá-lo para ligar para a gente. Pega o telefone, 67 é o código de área aqui em Mato Grosso do Sul, 3389-6700. Esse telefone, embora fixo, vai receber sim sua mensagem via WhatsApp, viu? Pode mandar mensagem para a gente. Além também do QR Code que fica aqui no vídeo para você pode apontar a câmera do seu celular ou ainda o seu aplicativo que tem de leitura de QR Code para que você seja direcionado para um ambiente de mais informações, tá bom? E os telefones, como sempre, você pode ligar para a gente agora mesmo, 67 99892 9861 e 0800 647 0050. Bom, e a gente vai agora para Uberlândia, Minas Gerais, lugar maravilhoso, viu, gente? Que lugar top, Uberlândia. O produtor rural e engenheiro agrônomo Gustavo Galassi, ele viu no capim Zuri, produzido pela GM Pasto, a alternativa ideal para superar desafios nutricionais encontrados lá na região e ainda garantir dessa forma alimento de qualidade para os animais lá na fazenda. Você vai conferir o depoimento de mais um cliente satisfeito GM Pasto. Veja aí. Meu nome é Gustavo, eu sou produtor rural na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Nossa propriedade tem atividade de agricultura, suinocultura, equinocultura e bovinocultura. A nossa região ela vem passando por muitos anos uma revolução, tanto na agricultura como na parte de pastagens também, né? Antigamente o que se pregava que era a famosa braquiária, né, que tem um valor nutricional mais baixo, e
durante anos a gente viu muitas tentativas de alguns tipos de pastagens e outras ligadas à pastagem para corrigir essa nutrição. Hoje a gente viu que evoluiu bastante, a gente tem um solo mais corrigido, a facilidade de corrigir mais o solo, isso permite a gente colocar uma pastagem mais exigente, né? E com essas pastagens mais exigentes a gente acaba tendo um resultado melhor, tanto na bovinocultura como na equinocultura. Hoje quem não está antenado praticamente está fora, né? A nutrição é um dos itens que a gente tem que levar sempre em conta, como a mineralização também, como a genética, que é muito importante, como no caso dos equinos, o treinamento. Mas eu acho que em primeiro lugar a nutrição é o mais importante, é a base. Qualquer planejamento que um aras ou uma fazenda voltada a equinos e bovinos vai fazer, ele tem que ter a base dele, a nutrição. Eu fiz uma experiência o ano passado, muito positiva. A gente plantou uma área do Zuri, é um capim mais voltado, acho que não é só voltado a equinos não, mas a gente procurou ele pelo relato de outros criadores que estavam usando o capim, que era muito bom. A gente tem muita preocupação com equinos porque a pastagem pode trazer alguns problemas para os animais, que não acontece nos bovinos, mas os equinos sofrem, né? Problema de cara inchada, problema na pele, problema de cólica, problema de machucar a boca dos animais. Então, assim, a pastagem relacionada aos equinos, ela é muito importante. Mas tudo que serve para o equino, o bovino também leva essa vantagem de poder absorver com tranquilidade. Porque, assim, a gente acompanha de outras experiências, às vezes o talhão não fica muito bem formado ou só falta alguma parte, né? Mas no caso desse plantio do ano passado, foi muito uniforme. Então eu fiquei satisfeito, acho que quero repetir nesse novo talhão e com certeza também vai ser nosso objetivo alcançado. Legal, tá aí mais um cliente satisfeito do GM Pasto, e o bacana que ele falou de um capim, né, ou de uma variedade, que é o Zuri, que é indicado para período das águas, é isso? Exato, é um material bem interessante, né, de alta capacidade produtiva e que nós recomendamos um manejo mais intensivo, né, um manejo mais cuidadoso durante o período das águas. Tá. Inclusive, período das águas é o nosso próximo assunto, né, no próximo bloco. A gente vai para o intervalo comercial, depois a gente vai falar sobre como você fazer o manejo, né, promover o manejo na sua fazenda no período das águas. Falamos do período seco, né, nos 2 blocos anteriores aí, a importância de você fazer planejamento, não é na hora que você começa a fazer o planejamento no período seco, é antes do período seco, né, Guga? Exato, então a gente vai bater um papinho sobre isso, bem interessante. Daqui a pouquinho, e tem mais ainda, viu? Tem a VDTech para você, tem outras informações, tem mais clientes satisfeitos e tem o nosso atendimento que você não pode perder. GM Pasto aguardando sua ligação para você conversar com a equipe de vendas nota 10 da GM Pasto, tá bom? Daqui a pouquinho.
Legal, voltamos com o Conexão Rural e a gente vai seguindo aqui o programa, trazendo para você informações sobre os modelos de VDTEC, VDTEC Multi e também Multi 80, que possuem tecnologia de precisão que vai beneficiar as atividades pecuárias. O pecuarista Andrei Kischel, ele utiliza a VDTEC e vai mostrar para você, no seu depoimento, como a VDTEC trouxe mudança na fazenda dele. Acompanhe. Meu nome é Andrei Gervini Kischel, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Possuo uma fazenda aqui na região de Aquidauana, uma área de 800 hectares, sendo que 640 hectares são de pasto. Aqui meu sistema é um sistema de recria e engorda. E aí eu procurei Germipasto e adquiri os produtos Germipasto. E o que eu adquiri foi a semente de 80 de VC, né? E aqui nós plantamos com 10 quilos por hectare, uma taxa em torno de 800 pontos por hectare. Utilizamos aqui a semeadeira VDTEC da Germipasto, ela veio para revolucionar o mercado, porque é uma plantadeira muito boa, precisa, né? E que você, com 200 hectares, você se paga ela, porque hoje para você jogar a semente e incorporar, eu custo R$60 por hectare. Então se você fizer 200 hectares, você pagou ela. Sem contar que fica uniforme, fica uma coisa parelho, homogêneo, né? E você usa semente pura, que no meu caso foi a semente de 80 de VC, com a baixa, com 10 kg por hectare, você rende muito. Então uma VDTEC você consegue plantar aí até 15, 20 hectares uma aplicação, já com a grade atrás e já incorporando, é uma aplicação só, então você ganha tempo e dinheiro. E além de tudo, para regular ela é muito fácil a VDTEC, porque ela tem um aplicativo, você instala no celular, qualquer operador de máquina consegue utilizar. E aí, né, se você quiser checar, você pode fazer o cálculo tradicional, mas você vai ter certeza que vai bater, porque aqui nas áreas foi formada, a gente checou para ver se ela estava exata e não deu nenhum erro. É fundamental e muito prático. Eu me considero um satisfeito de Germipasto. Legal, a VDTEC também, viu? É uma ferramenta fantástica para que você tenha bons resultados na formação da sua pastagem. Porque além também de distribuir sementes, você pode distribuir outros materiais, né, de granulometria menor, como por exemplo iscas de caramujo, isca de formiga e alguns adubos também de menor tamanho aí, tá bom? Bom, deixa eu voltar com o Guga Amorim da Embrapa Gado de Corte. A gente está batendo um papo aqui falando sobre manejo de pastagem, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Já falamos do período seco e agora a gente vai trazer informações do período molhado das águas, né, Guga? Exato. A gente estava vendo a reportagem do Zuri, que é um capim de uso mais intensivo nas águas, e é aí que o manejo efetivamente faz a diferença em termos de ganho, né? Você maneja o que você tem, então se um capim cresce eu tenho que manejá-lo, se ele não cresce, teoricamente eu não vou ter tanto trabalho para manejar, né? O período das águas é mais fácil planejar do que o período da seca ou não? Eu acho que não, eu acho que cada um tem suas particularidades, né? Quer dizer, se você está tudo bem, se está chovendo bem, está legal, você consegue fazer um bom rodízio, por exemplo, dos pastos no rotacionado, por exemplo, com o Zuri, né? A gente estava falando um pouquinho do Zuri, que o Zuri é um material de crescimento mais ereto, cestoso, mais produtivo, então, normalmente a gente recomenda ele trabalhar aí no rotacionado. Então, se está chovendo bem, você está conseguindo fazer um bom rodízio dos pastos, ajusta a lotação. Mas aí vem o veranico de vez em quando e aí dá uma bagunçadinha no nosso manejo. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que, de preferência, ter uma área de escape para poder nos ajudar nessas situações. Tá pensando em cultivares para período das águas? A ideia é que durante o período das águas a gente tente buscar o máximo da produção do capim, né? Dependendo do material, por exemplo, como o Zuri, então é um material de alta produção. Então se você fizer uma adubação bem boa nele, ajustando todos os nutrientes, você vai ter uma produção muito grande. Então você consegue fazer um bom manejo e ter alta rentabilidade. Então, normalmente, materiais de alta produção, a gente recomenda trabalhar no período das águas. Talvez materiais um pouco mais rústicos, mais adaptados, eles poderiam ser mais utilizados na seca. Braquiária ou pânico? Se for para produção, pânico, lógico, mas assim, é muito estacional, né? Você tem quase 80%, 90% da sua produção no período das águas. Braquiária é um pouco menos, tem uns 60%, 70%. Eu acho que a combinação de materiais é mais importante do que ter um só. Quem tem um só, muitas vezes não tem nenhum. Não tem nenhum, né?
E essa combinação é feita em áreas separadas, né? Áreas separadas. A gente tem um modelo que a gente desenvolveu na Embrapa durante 11 anos, sob a coordenação da doutora Valéria Pacheco, que a gente fazia uma combinação estratégica de 25% da nossa área destinadas à alta produção, com cultivares de pânico. Na época começamos com Mombasa, hoje estamos com BRS Quênia, repetindo esse modelo, e 75% com espécies do gênero Braquiária. Então a gente trabalhou com brisantes, trabalhamos com decumbens, para fazer um sistema como um todo, para ter animais prontos para abate durante todo o período do ano. Então 25% bem intensivo, com adubação de produção mesmo, e aí os 75% da área com uso menos intensivo nas águas, mas com uso estratégico desse restante durante o período seco. É possível fazer consórcio com a braquiária e com o pânico, não? Pode ser feito. Recomendado? Não, pode ser feito. A gente tem uma linha de trabalho que a gente começou a desenvolver e a gente tem já algumas associações entre braquiária e pânico com relativo sucesso. Tá. Para saber quais variedades, o bom é a gente buscar essas informações na Embrapa. Inclusive a Embrapa tem um aplicativo que é o Pasto Certo, né? Exato. O Pasto Certo hoje é um aplicativo bem interessante, com mais funcionalidades. Começou apenas como um descritivo de cultivares, hoje já faz alguns tipos de recomendação da escolha da cultivar, tipos de já recomendações de adubação para esses materiais, já direciona para determinadas situações, então é bem interessante e daqui a pouco a gente tem novas funcionalidades chegando nele aí. Maravilha, é só baixar o aplicativo, né, na loja lá do iOS? iOS, Google Play, né? E o Android? Android também. E tem para computadores também, né? Também. Tem também, não é só o celular não, você pode baixar para desktop, né, que a gente fala. Legal. Tem essa possibilidade. Bacana. Bom, o uso da régua de manejo. A gente viu agora há pouco ali o Andrei Kischel, que é filho do Armindo Kischel, né, seu companheiro de trabalho, inclusive. O Armindo falava que o gado não podia tomar, ele falava, né, que o gado não pode tomar vento na canela. Exato. E aí, a verdade é você trabalhar a questão do manejo da pastagem realmente, né? Não deixar sobrar pasto, não deixar passar o pasto, também não, por exemplo, rapar o pasto para a canela dele ficar fora. Por isso que você falou da régua. A régua é um dispositivo simples, que você tem naquela régua as recomendações de altura de entrada e de saída dos animais, para que de forma que não comprometa a perenidade do pasto e que você reverta isso em ganho de peso, porque você tem a altura ótima de entrada, uma altura adequada de retirar os animais, quer dizer, o animal não vai comer material que é de qualidade baixa, o pasto não vai sofrer, e aí você tem. E qual é o pulo do gato? A régua é para a gente usar nas águas. Porque como cresce muito pouquinho na seca, é muito difícil você usar a régua. Então a régua é uma ferramenta de manejo para usar nas águas. Nessa época o que é mais produtivo. Legal. Bom, jeito de fazer certo tem tecnologia para isso, não precisa ficar sofrendo não. Busca apoio aí da Embrapa lá no aplicativo Pasto Certo. Ô Guga, vamos ficando por aqui? Vamos encerrar, infelizmente, né? A conversa vai ficando boa, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, só deixar um recado aí, a gente sabe que manejar pasto, gente, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria tanta pastagem degradada nesse Brasil. Mas se a gente conseguir trabalhar bem, a gente tem retorno com isso. Vale muito a pena. Valeu, obrigado, Guga. Obrigado a vocês. Bom, e a gente vai ficando por aqui então com o programa de hoje. Eu convido você para acessar o site germipasto.com.br e você pode rever também no nosso canal no YouTube este programa e outros programas aqui do Conexão Rural Germipasto. Tá bom? Tchau para você, grande abraço.